dia, galera do SEG, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora Borges e a nossa aula de hoje para o 7º ano é a revisão do assunto classe de palavras. Então corre lá, pegue seu caderno, caneta e livro didático. Você vai abrir seu livro na página 22 e vamos até a página 24, ok? Então, aqui nós iremos iniciar conceituando o que seria a classe de palavras. Na morfologia, as palavras são estudadas isoladamente, desconsiderando-se a função que exerce dentro da frase ou do período. Estudo realizado pela sintaxe. Nos estudos morfológicos, as palavras estão agrupadas em 10 classes, que podem ser chamadas de classe de palavras ou classes gramaticais. O que nós estamos lendo aqui? Quando nós estudamos as classes de palavras, quando nós estudamos o que é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, nós estamos estudando a morfologia, ou seja, essas classes de palavras. Só que também nós iniciamos o assunto sintaxe na sala de aula, em que quando você analisa a palavra dentro da frase, dentro de uma oração, você não está mais analisando só morfologicamente. Quando você está analisando qual é a função que essa palavra tem dentro da frase, você está estudando o quê? A sintaxe, que foi isso que nós estávamos vendo em sala de aula. Lembra quando nós temos a frase: a menina comprou um bolo? A palavra menina, morfologicamente, ela seria um substantivo. Mas qual é a função que essa palavra menina tem dentro da frase? Além de um substantivo, agora ela é o quê? Ela é um sujeito da frase. Então, morfologicamente, é um substantivo, mas na sintaxe, a gente está vendo que ela é um quê? Um sujeito da frase. Então, agora, nós iremos olhar quais são essas classes de palavras. Nós temos 10 classes, que são quais, gente? Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Esse assunto ele foi estudado no 6º ano, lembram? Nós passamos o ano todo falando dessas classes de palavras, como os substantivos são classificados, lembrando vocês que nós temos substantivo simples, composto, derivado, abstrato, vocês lembram disso? E o adjetivo também, ele se divide também em vários tipos de classificação, assim como o verbo, o pronome, o numeral. Então, é um assunto para um ano todo, mas nós iremos apenas fazer o que aqui, gente? Revisar. Então, olha só. O primeiro que nós temos é o substantivo, palavra que dá nome aos seres em geral, podendo nomear também ações, conceitos físicos, afetivos e socioculturais. Então, olha o exemplo que nós temos aqui, casa, que é um substantivo simples, comum. A palavra amor, que é um substantivo abstrato, vocês lembram disso? Guarda-roupa, que é, olha, um substantivo formado por 2 palavras, então ele é um substantivo composto. Então temos vários outros tipos de substantivo, mas aqui o que você precisa lembrar é apenas que o substantivo faz o quê? Dá nome aos seres em geral. E os adjetivos? Palavra que tem por função expressar características, qualidades ou estado dos seres. Então, qual é a palavra-chave para o adjetivo? A função dele é expressar o que é? Característica e qualidade. Olha o exemplo que nós temos. Bonita, paraense, lembra do adjetivo pátrio? Grande e etc. Então, nós temos muitas outras palavras que são adjetivos, que têm função de fazer o quê? Expressar características. Então, nós temos o artigo. Lembram dos artigos? Artigos, palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo de modo particular, ou seja, definidos, ou geral, que é indefinido. Então, quando eu falo de uma forma particular, eu uso o artigo definido, lembrando vocês que é o, a, os, as. E quando eu falo de uma forma geral, eu estou usando o indefinido, que é um, uma, uns e umas, lembrando vocês o que são os artigos. O próximo que nós temos é o numeral, que é a palavra que exprime uma quantidade definida exata de seres, pessoas, coisas, etc., ou a posição que um ser ocupa em determinada sequência. Quero lembrá-los que o numeral eles podem ser ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Vocês lembram disso? 1 é o quê?
Cardinal, né, que indica quantidade. Primeiro indica o quê? Ordem, né? Então é o ordinal. Dobro é multiplicativo e meio é fracionário. Seguindo, nós temos outra classe de palavras que são os pronomes. Lembrando que para vocês que o pronome são palavras que substituem ou acompanham o substantivo nome, definindo-lhe os limites de significação. O que isso quer dizer? Lembrando vocês, como assim o pronome substitui o nome? Eu tenho a frase: Maria comprou um bolo. Tá, eu não quero falar mais agora o nome dela. Então, ela vai substituir esse substantivo. Ao invés de eu falar Maria comprou o bolo, eu posso falar ela comprou o bolo. Olha só, eu peguei o pronome ela e substituí pelo substantivo. Então, nós temos também uma grande quantidade de pronomes, que nós temos o pronome pessoal, lembra? O eu, tu, ele. Os pronomes oblíquos, me, comigo. Nós temos os pronomes de tratamento, senhor, senhora, você, vossa excelência. Vocês lembram disso? Pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua. E nós temos também os pronomes de interrogativos, vocês lembram? Por quê, que, qual. Então, os pronomes são muitos também. E, seguindo, nós temos a classe de palavras chamadas de verbo. Palavra que, por si só, exprime um fato, em geral, ação, estado ou fenômeno, e localizam no tempo. Então, ele exprime uma palavra que se localiza no tempo. Olha só, nós temos o verbo andar. Ando, tá em que tempo? Lembra? Vocês têm que lembrar que os verbos eles se dividem em 3 tempos, que é o presente, o pretérito e o futuro. O presente é o ando. E o pretérito, nós temos quantas derivações, vocês lembram? Nós temos o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, o ando é presente. Andei é o quê? Pretérito perfeito. Andava, pretérito imperfeito. E andara, pretérito mais que perfeito. Nós temos também o futuro, que tem 2 derivações. Quais são? O futuro do presente e o futuro do pretérito. Então, andarei é futuro do presente. Andaria, futuro do pretérito. O próximo que nós temos aqui, classe de palavras, que nós já estamos acabando, são os advérbios, que são palavras invariáveis que se relacionam com o verbo para indicar a circunstância. Então, olha só, o advérbio, ele se relaciona com o verbo e eles podem indicar tempo, lugar, modo e outros, gente, em que ocorre o fato verbal. Por exemplo, hoje é um advérbio de tempo, aqui é o advérbio de lugar, nunca é o advérbio de negação, positivo de afirmação, muito é de quê? De intensidade. Então, os advérbios são uma classe de palavras que se relacionam com o verbo e diz a que circunstância, como aconteceu esse verbo. E nós temos as preposições. Preposição é a palavra invariável, nós estudamos isso na aula passada, não foi? A última aula de língua portuguesa foi para estudar as preposições. Palavra invariável que se liga a 2 outras palavras, estabelecendo entre elas determinada relação de sentido e dependência. Então, temos aqui uns exemplos de preposição: de, com, em, para, e nós temos outros ainda. E, por fim, nós temos a classe de palavras conjunção, que é uma palavra também variável. Olha só, gente, toda vez que a gente falar a palavra variável, o que isso quer dizer? Que ele não muda para o feminino, para o masculino, que ele não vai para o plural, para o singular, ele é sempre o mesmo, independente se sujeito, o substantivo, o adjetivo estiver no plural. Não, ele continua do mesmo jeito, invariável. Então, a conjunção é uma palavra invariável que liga 2 orações ou 2 palavras de mesma função em uma oração. Então, a gente estudou as conjunções, lembram? Elas indicam oposição, alternância, adição. Nós temos aqui o mais, que é uma adversativa, vocês lembram? O ou, que é uma alternativa, o e aditiva, por isso é conclusiva, e o porquê, que é uma explicativa. Então, a conjunção é uma palavra que serve para ligar o quê? 2 orações ou 2 palavras com a mesma função, certo? E por fim, nós temos interjeição. Interjeição é uma palavra ou conjunto de palavras que
de forma intensa e instantânea, exprime sentimentos, emoções e reações psicológicas. Então, a gente estudou também isso no ano passado e a gente viu que as interjeições, elas exprimem o quê? Sentimentos e emoções, o que você está sentindo. Como, por exemplo, ai, você fala ai para expressar o quê? Uma dor, quando você está sentindo dor. Viva, quando você está feliz. Ufa, para mostrar o quê? Ai, alívio. E tomara, tomara que isso aconteça. Então, o desejo é algo que você quer muito que aconteça. Então, as interjeições são essas pequenas palavras que expressam os sentimentos e emoções que você está sentindo. Ok, então, a nossa aula está terminando e aqui estão as classes de palavras e alguns exemplos de cada uma dessas classes de palavras, lembrando para vocês que são 10 que nós estudamos na morfologia. Então, na próxima aula, nós iremos falar da sintaxe e a função que essas palavras vão ter dentro da oração, certo? Então, vocês já sabem, fiquem em casa, estudem, evitem aglomerações, lavem as mãos e fiquem em casa. Beijo!